tudo bem com vocês? Olha, eu estou dando continuidade aqui àquele vídeo anterior que eu fiz, com aquela pergunta um tanto quanto filosófica, né? E profunda e, consequentemente, complicada para a maioria das pessoas conseguirem uma resposta que seja minimamente satisfatória. A maioria, de acordo com os comentários no vídeo, respondeu que cuidar da família para que a família fosse feliz. Gente, esse é o principal problema, né? Por quê? Não que isso seja errado, tá? Você pode ter como um sentido para a vida realmente cuidar da família, se dedicar à família, prover a família, prover financeiramente, prover emocionalmente, etc, etc. Porém, de acordo com o Viktor Frankl, né, que foi o que eu falei no vídeo passado, nós temos que ter um sentido para a vida, mas é um sentido que seja tão forte, mas tão forte, capaz de nos dar forças para superarmos todos os desafios e obstáculos que iremos encontrar ao longo da vida. E nós sabemos que são muitos. No caso dele, infelizmente, foram muito, muito, muito profundos. Eu nem posso, nem consigo imaginar uma pessoa sobreviver aos campos de concentração, na iminência de ir para a câmara de gás e, de algum modo, conseguir sair dali e ainda conseguir ser um ser humano equilibrado. Porque ele teria todas as razões do mundo e da psicologia para ser uma pessoa desequilibrada, sei lá, uma pessoa desequilibrada. Minimamente falando, uma pessoa deprimida e uma pessoa infeliz, né? Mas não foi isso que aconteceu com ele conseguiu superar. Como que ele fez isso? Ele tentou descobrir, né? Na verdade, eu tento imaginar, assim, dar uma de maluca, viajar na maionese, imaginar, não, eu tenho que sobreviver a tudo isso porque eu preciso contar isso para a humanidade e, de alguma maneira, eu ajudar a humanidade a diminuir essas dores, seus sofrimentos. Eu imagino que ele deve ter imaginado isso, né? Mas tudo bem, né? Agora não vem o caso. O fato é que ele conseguiu. Ele foi para uma universidade, ele foi professor. Você sabe que nossa função de professor, né, de alguma maneira contribui para que a pessoa adquira conhecimentos e, a partir desses conhecimentos, consiga melhorar a sua qualidade de vida, o seu estado emocional, etc. Né? No caso dele, ele desenvolveu a metodologia que é a logoterapia. Mas vamos voltar a nós aqui, a nossa realidade. Nós, pobres mortais, que não tivemos, né, tudo isso. Graças a Deus, nós brasileiros, não temos esses grandes desastres, né? Naturais. Graças a Deus, a gente não tem terremotos, não tem maremotos, não tem tsunamis, não temos grandes guerras. Graças a Deus a gente não tem, para passar por sofrimentos tão profundos, né? Isso já é um benefício que nós brasileiros temos. Deus, de alguma maneira, tem uma simpatia pelo Brasil, né? Mais ou menos por aí. Então, quando a gente pensa num sentido para a vida, eu me lembro de vários e vários casos que aconteceram aqui no Brasil
de pais que sofreram grandes perdas para o câncer, né? Crianças que sofreram de câncer, adolescentes que tentaram sobreviver ao famigerado câncer. E só pegando essa vibe aí, né? Um exemplo. Essas pessoas, geralmente os pais, ficam meses e meses na UTI. Lembra, a UTI neonatal também é muito cheia de exemplos disso. Que os pais ficam meses e meses ao lado do seu ente querido, cuidando, tratando, recebendo orientações dos médicos. E nessas situações eles são capazes de buscar o conhecimento. E na maioria das vezes, quando você entrevista uma mãe ou um pai que passou por um sofrimento desse, o discurso deles é diferenciado. Eles conseguem falar até usando a terminologia técnica da medicina, né? Eles usam palavras que não são comuns a nós, procedimentos que não são comuns no nosso cotidiano, porque eles foram buscar informações, eles foram buscar o conhecimento sobre a questão, né, direcionada àquele momento. Então, a partir desse conhecimento adquirido, normalmente, quando infelizmente eles perdem seus entes queridos, eles continuam pelo sofrimento, movidos pelo sofrimento, buscar mais e mais conhecimento. É nesse nível aí, né? É nessa linha que normalmente eles conseguem se engajar num grupo que já faz parte desse conhecimento adquirido, ou, se não existir, eles fundam uma ONG, uma fundação, uma associação, que seja para reunir pessoas que passaram pelo mesmo sofrimento, que sentiram a mesma dor, para compartilhar mais conhecimentos e ampliar isso daí. Isso é um sentido da vida. Ou seja, você conseguir, não de acordo com a psicanálise, seria sublimar, né? Aquela dor por um bem maior, por algo maior. Ou seja, ajudar outras pessoas a compreenderem o sofrimento, a se fortalecerem pelo sofrimento e irem adiante, seguir em frente, descobrir novas perspectivas. Né? E é com grande altruísmo que essas pessoas conseguem viver e sobreviver de uma maneira equilibrada e feliz, né? Porque os frutos que vão colher são considerados pela sociedade, pela humanidade, como a palavra aqui, né, bastante comum, como uma superação. E isso, gente, a gente tem milhares de exemplos. Em todas as mídias que você procurar, você vai encontrar pessoas, né, com a tarja, né? Exemplo de superação. Uma mãe que perdeu um filho, superação. Um filho que nasceu com uma doença congênita e conseguiu sobreviver, superação, e por aí vai, né? Então, a gente está falando do sentido da vida nesse nível, tá? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que não conheceram ou não têm o interesse de conhecer o sentido da própria vida, né? Infelizmente. Então, um exemplo assim bastante comum também
seriam aqueles jovens que já passaram pela adolescência. Aliás, um parênteses aqui que eu acho importante falar. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que a vida é como um videogame. Você muda de fase, cada fase seguinte é mais difícil do que a anterior. É legal isso, né? Mas é o contrário. Acho que a vida, os videogames imitam a vida, mas a vida é um pouco mais complexa do que isso. Porque a diferença é essa. Você muda de fase na nossa vida, você muda de fase. A fase seguinte é mais difícil, mas mesmo aqueles que não passaram para a fase seguinte, eles continuam, aliás, aqueles que passaram continuam se comportando, sentindo e emocionalmente se imaginando na fase anterior. Sabe aquele adolescente de 40 anos, de 50 anos, que ainda vive na casa dos pais, depende financeiramente dos pais, tem uma vida, aspas, independente, mas financeiramente eles dependem dos pais? Quantos casais, quantas pessoas assim você conhece? Quantos casais de pais que têm filhos assim? Não é pouco, né? Infelizmente. Aí, essa minha divergência com relação à frase. No videogame, você só passa para a fase seguinte se tiver vencido a fase anterior. Na vida, você passa para a fase seguinte porque você cresce, né? Você era bebê, não sabia falar, não sabia andar. Aprende a falar, aprende a andar. Depois você cresce e vira de criança, você passa a um adulto, passa pela adolescência, por todas as turbulências, questionamentos, quem sou eu, para onde eu vou, né? E, de acordo com as fases, você deveria ser um adulto, independente financeiramente, que tivesse uma profissão, que fosse bem-sucedido. Isso é o que a sociedade espera de vocês, de todos nós. A maioria dos pais, bem intencionados, trabalham para isso, se esforçam para isso, às vezes até com grandes sacrifícios pessoais para suprir essas necessidades dos filhos. Mas nem todos conseguem, nem todos têm sucesso. Aí a gente volta à pergunta: quantas e quantas pessoas dessas, ou adolescentes de 40, 50 anos, que ainda não descobriu qual é o sentido da vida, não sabem, ou por outra, fazem uma resposta bem convencional, bem confortável. O sentido da vida é ser feliz, né? O sentido da vida é viver como se não houvesse amanhã. Gente, para e pensa. Quando os pais se dedicam e se esforçam e têm como sentido da vida que a sua família seja feliz e bem-sucedida, é um desejo tem seus méritos. Porém, esse desejo não depende só de você, depende deles. E eles, cada um deles que eu me refiro aos filhos, eles são independentes, têm pensamentos independentes, sentem de maneira independente. Né? Então, de repente, o seu desejo não é o mesmo dele. E não dá para mudar essa situação. A culpa não é deles. Tá? É uma questão biológica, é uma questão psicológica, é uma questão sociológica, antropológica, e por aí vai. Né? Então, quando ele cresce e vira um adulto,
ele vai buscar os seus próprios sentidos da vida, que necessariamente não tem a ver com você, necessariamente não tem a ver com a sua família. Então, a gente não cria os filhos, pelo menos a gente ouve, né, isso aí. A gente não cria os filhos para o mundo. Eles vão, sabe? Criam asas e vão embora, que é outra situação, né? Já ouviram falar do ninho vazio, a síndrome do ninho vazio? É isso. Você criou com todo amor e carinho seus filhos para que eles fossem pessoas livres, independentes e felizes, de preferência bem-sucedidos. Aí o que acontece? Eles vão viver a vida deles. E você, se tiver muito amor e carinho e ainda assim tiver um sentido para a vida, será um casal de velhinhos felizes ou uma velhinha ou um velhinho feliz. Caso contrário, é o que a vida te oferece. Tá? Tomara a Deus que não seja o seu caso. Voltamos aqui à nossa questão. Viajei na maionese, né? A questão é, viemos para esse planeta, na minha humilde opinião, para aprender. Seja o que for, você veio para aprender. A conviver com o outro, a respeitar o limite do outro, a saber as diferenças do outro, aprender economia, a psicologia, a medicina, didática, tudo o conhecimento está por aí. Astrologia, astronomia, tudo que você quiser. Nós viemos aqui para aprender, tá? Há muitas pessoas que optam por um único objetivo, um único foco, um único objeto de estudo, digamos assim. E passa a vida inteira tentando aquela teoria que ele desenvolveu. Se não me engano, foi Thomas Edison, né, que fez a história lá da lâmpada, que ele tentou 1 milhão de vezes até ele conseguir. Parabéns para ele. Ele tinha um foco, tinha um objetivo. E meus pêsames para as pessoas que conviveram com ele, né? Porque devia ser um saco. A pessoa só pensa numa coisa, só fala uma coisa e só investe numa coisa. Tudo bem. Foi só uma nuvem que passou. Mas a gente veio aqui para aprender. E o conhecimento está à nossa disposição, graças a Deus. Né? Há 2, 3 séculos atrás, era muito restrito o conhecimento. Agora não. O conhecimento é amplo, é acessível à maioria das pessoas. Tá? Eu não tenho internet, mas tem bibliotecas enormes, com livros maravilhosos que você pode pesquisar. Então, o conhecimento está aí. Você busca ele ou não. Se você buscar o conhecimento, nessa busca você vai descobrir qual é o sentido da sua vida. Não estou falando daqueles nerds, né, que vivem com a cara mergulhada nos livros, em busca de sei lá o quê. Não estou falando, e nem falo mal deles, né, porque de algum modo esse é o sentido da vida para eles. Eu estou falando assim, que o conhecimento está à nossa disposição, em tudo quanto é lugar possível imaginar. Se falarmos nas linguagens técnicas, todas as plataformas da mídia você tem acesso ao conhecimento. Em tendo acesso, você pode organizar os seus pensamentos, formular posicionamentos, sejam eles políticos, sociais, psicológicos, relacionais, religiosos, espiritualistas, tudo que você puder imaginar, você pode adquirir conhecimento e se posicionar. Nesse posicionamento, você pode encontrar uma meta. E é aí que fica legal, né? É aí que você vai se transformar numa pessoa que tem conhecimento, que tem um discurso elaborado, que tem informações à sua disposição e que pode se posicionar diante da vida. E nesse posicionamento, ou quando esse posicionamento ocorre, você se transforma numa pessoa com
energia necessária para seguir em frente. Não que você vai ser feliz plenamente, não, porque isso não existe, né, gente? Felicidade plena só nos contos de fada e olhe lá, nem existem mais, né? Mas nem que você não vai ter problema, os problemas virão, os obstáculos virão, as dificuldades virão, mas você terá com certeza argumentos internos, força interior para superar os obstáculos e continuar em frente até finalmente chegar, né, à sua jornada. Eu espero ter podido, né, responder os questionamentos e continuo aqui para responder. Estou buscando conhecimento para buscar informações necessárias para chegar até vocês, para ampliar o quadro de informação e ajudá-los, com certeza, que vocês possam descobrir qual é o sentido da sua vida. Legal, muito obrigada. Até a próxima. Inscreva-se no canal e faça os seus questionamentos. A busca do conhecimento é a base para que você consiga encontrar o sentido da vida, da sua vida. Beijo. Tchau, tchau.